Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler essa paginazinha que está aí sobre as cadeiras, que é para vocês levarem, tá? Mãos marcadas, autores diversos, consanguinidade. Recebes no lar a herança do passado, com a qual reestruturas o próprio destino na direção do futuro. É aí o cadinho fervente das reações espirituais intensivas que se nos exercita o coração para servir a família maior a estender-se na humanidade. Recorda que entre as quatro paredes da organização doméstica, recolhes os desafetos mais profundos para transformá-los em sagrados depósitos afetivos, sob o selo do esquecimento com que a lei do Senhor socorre a vida física. O Cristo reúne nos mesmos laços de sacrifício aqueles que se algemaram no pretérito a delitos obscuros e ajuda-os no resgate das faltas perpetradas em comum, sustentando-os nos conflitos purificadores que tantas vezes surgem estranhos e contundentes nos elos da consanguinidade. Se possuis ao teu lado alguém que se constitua num fardo vivo a carregar, compadece-te e ajuda sempre. Todos nós, quando no mundo recebemos a imposição de auxiliar aqueles que, retardados na senda evolutiva, esperam de nosso esforço a migalha de luz que os arrebatará ao domínio das trevas. Se foste defrontado contrariamente aos teus sonhos, por familiares que não se harmonizam com o teu modo de ser, lembra-te de que o credor antigo comparece em tua casa, reclamando-te pagamento. Se surpreendes naqueles em que depunhas a melhor esperança, modificações que te envolvem nas inquietantes vibrações do desapontamento e da amargura, silencia, desculpa e segue adiante, amparando-o como puderes. Não valem a deserção das obrigações regeneradoras ou a fuga da renunciação ao áspero serviço que nos cabe atender, porque amanhã a vida constranger-nos-á de novo a regressar ao cálice de fel menosprezado, a benefício de nossa própria cura. Ama aqueles que o Senhor te confiou, quais são e não como desejaria tu fossem eles, porque pelos teus votos bem cumpridos encontrarás o caminho do acesso à sublime comunhão nas alegrias de tua família espiritual. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para a tarefa. Que nós estejamos aqui, Senhor, de alma e coração, vibrando por todos aqueles que aqui estão, vibrando pela nossa palestrista no dia de hoje, a nossa Fernanda, envolvendo também a nossa Francisca, na tua paz e na tua harmonia. Enfim, Senhor, dá-nos a compreensão de tudo aquilo que necessitamos. Dá-nos a compreensão para que possamos fazer, Senhor, aquilo que nos comprometemos no plano espiritual. Que a vossa luz se estenda sobre todos, clareando os nossos caminhos, para que sigamos até o encontro com o Pai. E que seja, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião do estudo dos livros dos Espíritos da noite de hoje.
Que assim seja, graças a Deus. Até 8h30, tá? 8h30. Boa noite a todos. Na paz do Mestre Jesus, com o amor do Mestre Jesus, possa pacificar os nossos corações. A gente sempre pede no amparo aos patronos da casa, para que a gente possa conversar. É o nosso querido Clarence também, que é a nossa casa de origem, então a gente pede um amparo e a proteção de Clarence. Então hoje nós vamos conversar, estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala para a gente sobre a pluralidade das existências. Então aqui é um capítulo que nos chama a atenção, primeiro, que nós somos espíritos. E a questão que nós vamos ver muitas vidas ainda, quantas forem necessárias, até que a gente evolua espiritualmente. Então hoje a gente vai estudamos na semana passada, falando sobre as questões das parecências físicas e morais, e hoje a gente já está no meio desse estudo. É interessante aqui, resgatando um pouquinho da semana passada, que se falou muito da questão de família. Então você recebe aquele filho, aquela coisa bonitinha, e muitas das vezes a gente acha que o filho, ou antigamente ainda se falava muito isso, nossa, mas vai puxar o pai, vai puxar a mãe, porque o pai é levado, a mãe é levada, vai puxar. E aí depois, vê que não puxou. Porque justamente é isso que Kardec fala aqui, para trazer para a gente a questão do espírito. Então, quando nós recebemos um espírito para nós criarmos, aquele espírito ali, ele já tem a sua bagagem espiritual. Claro que os pais, até existe, como fala aqui no Livro dos Espíritos, a missão de maternidade e paternidade, os pais eles têm a missão de trazer esse espírito para o caminho do bem. Mas não é o pai, não é a mãe que vai trazer ali a essência daquele espírito. O espírito ele já teve as suas conquistas, ele já teve a sua vivência, e cada encarnação é uma oportunidade da gente evoluir. Então nós estamos nesse capítulo, e o Kardec coloca a gente realmente para se ver como espírito. Porque muitas das vezes na nossa encarnação, a gente passa pela encarnação e não se dá conta do comprometimento espiritual que nós temos. Então, por conta disso, a gente vai fazendo um monte de bobagens. E aí veio Kardec com esse livro maravilhoso que eu falo, que é o Livro dos Espíritos, que chegou aqui pra gente. Claro que no plano espiritual isso já estava sendo feito, mas para nós aqui no plano material, ele chega no dia 18 de abril de 1857, que Kardec reúne todo esse estudo, esse compilado de estudos, para mostrar para a gente, olha, o que vocês estão fazendo aqui. Porque muitas das vezes, muitos não têm noção. Mas é graças a Deus, bendita seja a doutrina espírita, que nos fala sobre a reencarnação, que é o que a gente está conversando aqui hoje também. Porque quando a gente compreende e entende que existe a reencarnação, mesmo aqueles que ainda não estão no caminho do bem, mesmo aqueles que ainda estão se equivocando, um dia eles vão estar no caminho do bem. Um dia eles vão estar seguindo o que Deus quer que cada um de nós siga. É uma evolução. Então é isso que ele vai colocando aqui pra gente. Então ele fala pra gente da importância, nós, somos filhos, da importância que nós devemos agradecer aos nossos pais, independente de como tenham sido os nossos pais, mas temos que agradecer, vamos lembrar lá de Santo Agostinho, quando fala para a gente do Evangelho, da caridade com os pais e com as mães, porque nos deram a oportunidade de nós estarmos aqui, e se nós estamos na posição de pais ou de mães, nós também temos que agradecer a Deus a oportunidade de estar com aquela criança, com aquele espírito, que antes de ser o meu filho, é um espírito, e que eu estou tendo a oportunidade ali, naquele momento, naquela encarnação, de servir e de contribuir para o benefício daquele espírito. Então é isso que o estudo da semana passada falou para a gente, que a gente vai conversar aqui hoje também. Então aqui, nas perguntas de hoje, ele vai começar no 915, quando ele fala assim: de onde vem o caráter distintivo que se observou em cada povo? É interessante, porque quando a gente vai trazer um pouco nas questões que a gente estuda, um povo significa uma nação,
que é uma nação? São várias pessoas que têm ali uma mesma nacionalidade, moram no mesmo país, então subentende que têm o mesmo tipo de cultura. Então, quando Kardec faz essa pergunta aqui, não é à toa. Então, da onde é que vem, né, essas questões? Olha o que os espíritos respondem. Os espíritos também formam famílias pela semelhança de suas tendências mais ou menos depuradas, segundo a sua evolução. Então, olha o que ele coloca aqui pra gente. Nós formamos famílias. E nós formamos famílias no plano espiritual e no plano material. No plano material, muitas das vezes, a gente se une a pessoas que às vezes a gente não tem tanta afinidade assim. Vamos lembrar lá que tem no livro dos Espíritos também a questão que Kardec fala das relações de simpatias e antipatias. O que são os espíritos antipáticos uns ao outro? É que não se assemelham às ideias, os sentimentos, os pensamentos. E o que são os espíritos simpáticos? Que não necessariamente sejam simpatias só do bem, não, tá? Espíritos simpáticos são aqueles que se assemelham, pensamentos, sentimentos e emoções. Então, espíritos que ainda não são evangelizados têm um laço de simpatia. Para fazer coisas complicadas, mas tem ali um laço de simpatia. Espíritos que são evangelizados e que se gostam, que estão no caminho do bem, também tem um laço de simpatia. Então, é isso que ele fala aqui. As famílias, elas vão se unindo no plano espiritual, vão ser pelos laços de simpatia. Porque nós já sabemos que no plano espiritual, cada um de nós vai ficar aonde está o nosso sentimento e aonde estão os nossos pensamentos. Então, nós vamos estar no plano espiritual, onde as nossas emoções nos levam. Ou seja, se eu sou uma pessoa que estou no caminho do bem, eu vou estar numa coluna espiritual, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar crescendo. Agora, se eu sou uma pessoa ainda que infelizmente não quero bem, eu vou para um caminho mais complicado. Mas a doutrina espírita também coloca um parênteses aqui para gente. Lá do outro lado da vida, eu posso modificar minha trajetória. Vamos trazer um exemplo clássico, André Luiz, lá no livro Nosso Lar. Quando André Luiz chega ao plano espiritual, no primeiro momento ele tinha uma vida um pouco, vamos dizer assim, tinha uma vida religiosa. Depois ele se torna o André Luiz que a gente conhece, mas ele não tinha essa vida religiosa. Então ele chega ao plano espiritual numa condição de suicida, involuntário, mas ele chega ao plano espiritual nessa condição de suicida, fica 8 anos no umbral, que não necessariamente sejam 8 anos, até porque nós já sabemos que o tempo para nós é diferente do tempo do plano espiritual, mas ali Chico colocou para a gente esse tempo para nós termos uma noção. Então ele fica esses 8 anos lá no umbral, e aí ele começa a querer se transformar. Quando ele começa a querer se transformar, que ele faz a prece, quem é que ele consegue enxergar? O nosso querido Clarencio, patrono da nossa casa de origem. Então, quando ele vê o Clarencio, ele é resgatado e ele começa a trabalhar. Mas não foi de uma hora para outra. É isso que eu estou querendo dizer. Então, no plano espiritual, nós vamos estar com as pessoas que nós temos realmente dificuldade. Agora, no plano material, a gente precisa crescer. Tanto que tem até uma pergunta aqui no livro dos Espíritos, que o Kardec vai indagar em relação a isso. Em relação à ordem das coisas, entre o mundo material e o mundo espiritual, qual é, mais ou menos assim, qual é o mais importante? Aí o que os Espíritos falam? O plano espiritual, mas aí tem um porém, né? Quando tem o porém, que a gente tem que pensar, porém, é na matéria, é no mundo material que vocês evoluem. Mais ou menos assim que os Espíritos falam. Então é isso aqui. Nesse momento que a gente está aqui agora, não necessariamente nós vamos formar famílias com pessoas que nos agradam. Não. A gente pode formar famílias com pessoas, às vezes, que foram nossos inimigos de outra reencarnação, ou que nós fomos os algozes dessas pessoas, mas estamos aqui agora, como ele fala, tendo a oportunidade de se depurar. Então, por isso que às vezes uma família é um pai que tem uma dificuldade com o filho, é o filho que tem uma dificuldade com o pai, é uma mãe que não consegue aceitar aquele espírito,
e aí tem uma depressão pós-parto. Então, são situações que a gente vai percebendo, conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, que são comprometimentos reencarnatórios, que é o que ele fala aqui, logo no início da questão, da resposta, desculpa, quando ele vai falando menos ou mais depurados. Então, aqui, como a gente precisa se depurar, nem sempre nós vamos estar com pessoas que pensam igual a gente. E aí, para nós que somos espíritas, é um grande desafio. Porque nesse momento, eu sempre falo para as pessoas que a gente coloca o Evangelho, que a gente coloca o livro dos Espíritos, a Gênese, com obras póstumas, porque na teoria é tudo muito bom. Agora, a prática que a gente precisa aliar. E vamos lembrar do Mestre Jesus, que é isso que o Mestre Jesus falou para a gente. A gente precisa aliar a prática à teoria. Por que o Mestre Jesus, ele o tempo todo falava para os fariseus? O que os fariseus, eles eram doutores da lei, eles tinham toda a teoria na cabeça, eles falavam do pecado, da lei mosaica, tudo certinho. Mas a prática não estava aliada. Então Jesus chama a atenção da gente. Preste atenção em relação a isso. O estudo é importante, porque o conhecimento é o que a gente está podendo fazer aqui agora. O conhecimento faz com que a gente pense, com que a gente raciocine. Até para a gente, será que eu estou seguindo esse caminho certo? Não estou. Então, isso eu só posso ter, vamos dizer assim, essa amplitude de pensamento que a gente estuda. Mas não é só o conhecimento. Eu tenho que trazer daqui para aqui. É uma coisa que eu sempre costumo dizer em relação a isso. Por que eu preciso trazer daqui para aqui? Porque eu preciso sentir aquilo que eu estou estudando. E o sentir vai trazer para a gente a proposta da doutrina espírita, que é a reforma íntima. É isso que a doutrina espírita propõe para a gente. Não é uma coisa fácil, não é tranquilo. Vai ter horas que a gente vai ficar, o que eu faço agora? Vai ter hora que a gente vai ficar, não tem solução para as coisas, mas tudo tem solução. É onde nós já sabemos da doutrina espírita, que a gente precisa orar, pedir a Deus força, pedir ao nosso guia espiritual, porque a gente esquece. Nós esquecemos muitas das vezes quando estamos numa situação desafiadora. Por que eu estou falando desafio? Porque Antônio de Aquino chama a atenção da gente, ele puxa a orelha, não fala problema. Porque problema dá uma carga, um peso. Desafio. Porque desafio é o quê? É algo que a gente precisa transpor. A gente precisa mudar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa forma de ver a vida, para a gente transpor aquele desafio. Então, a nossa encarnação, ela é desafiadora. Todo momento nós estamos sendo desafiados para modificarmos a nós mesmos. Tem uma frase que eu acho belíssima do nosso querido Paulo de Tarso, quando ele fala para a gente, é o bom combate. Com o outro, não, comigo. Combate é comigo. Então, no nosso dia a dia, como ele está falando aqui, como nem sempre nós vamos estar com pessoas que vão gostar de tudo que a gente faz, isso até é bom, porque a gente se modifica, porque a gente também precisa se modificar. A gente precisa também diminuir o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, como nem sempre a gente vai estar com pessoas, que vão dizer amém para tudo que a gente fala, e a gente precisa colocar o Evangelho, esses estudos, na prática. E aqui ele vai continuando. Pois bem, um povo é uma grande família em que se reúne espíritos simpáticos. Então, nas nações, geralmente são espíritos simpáticos. Aí não tem como mais a gente falar assim, poxa, por que eu encarnei no Rio de Janeiro, que é um tumulto, que é aquela situação toda, não sou eu que estou falando, quem está falando aqui são os espíritos. Somos espíritos simpáticos uns aos outros. É o que pode acontecer nisso, gente? É que às vezes a gente encarna numa cidade, só que a gente acaba evoluindo. E muitos ainda não voltam, parece que a gente é um peixe fora d'água. Mas antes a gente tinha ali aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, por isso que a gente está ali. Então ninguém está, para a gente ampliar um pouco isso, vendo do micro ao macro. Ninguém está na família que caiu de paraquedas, ninguém está no trabalho que está no trabalho de paraquedas, ninguém está no centro espírita ou na outra religião de paraquedas, ninguém está na cidade de paraquedas e no país de paraquedas. Estamos nos lugares onde precisamos estar, que é o que ele fala aqui. Porque somos espíritos simpáticos.
Às vezes, nesse momento aqui, eu posso não estar tão simpático às coisas que acontecem na cidade em qual estou, mas, de repente, em outras situações anteriores, eu ajudei a bagunçar aquela cidade. Então, eu retorno nessa cidade mais equilibrado, mais evoluído, para eu ajudar o quê? A reconstruir aquilo que eu atrapalhei lá atrás. Aí aqui ele vai continuando, ó. A tendência que tem os membros dessas famílias se unirem é a origem da semelhança, que determina o caráter de cada povo. Acreditar que os espíritos bons humanos procurem o povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Aí procuram seu meio. É a mesma coisa que acontece quando um espírito evolui. Vamos pensar no seguinte. Lá a Caminho da Luz, nós temos Capela, um planeta que estava se evoluindo, passando pela mesma situação que a gente está passando aqui agora, a chamada transição planetária. Como a transição planetária acontece no planeta? Primeiro, vai modificar o fluido daquele planeta, e para a gente estudar mais sobre isso, vai lá na Gênesis, capítulo 14, quando Kardec fala de fluidos. O que é o fluido? O fluido ele é neutro, porque quem dá a característica do fluido é o espírito que dele se apropria. Então, o fluido ele pode ter cheiro, o fluido tem coloração. Só para dar um exemplo básico nessa questão do cheiro, existem alguns ambientes que está tudo limpo, não é? Está tudo direitinho. Mas a gente entra e diz que tem uma coisa estranha, você sente um cheiro estranho, e não é falta de higiene. Mas o que pode estar acontecendo ali? Os pensamentos daquelas pessoas, os sentimentos daquelas pessoas estão tumultuados. E a gente já sabe que tudo isso vai impregnando nas paredes, físico mesmo. O que é o ambiente da casa espírita? O fluido é bom, o fluido é benéfico, porque aqui nós pensamos no bem, os espíritos superiores trabalham aqui saneando quando a gente não está bem. Então, tudo isso vai montando o quê? Vai montando a psicosfera do centro espírita. Por isso que a gente se sente bem. Tanto é que às vezes a gente chega tumultuado, e aí você entra no centro, você dá aquela, graças a Deus, aquela relaxada, você toma um passe, você fica bem, tem aquela transfusão ali de energia. Por quê? Porque ele é um ambiente propício para isso. Então, o que a gente está falando aqui agora, quando ele vai colocando aqui, Capela se evoluiu, e o que aconteceu com aqueles espíritos que não acompanharam a evolução do planeta? Porque o fluido estava modificado. Porque vamos pensar o seguinte, gente, para encarnar no planeta, a primeira coisa, a gente precisa ter um corpo físico compatível com a estrutura material daquele planeta. Então, os espíritos vão pegar a matéria para construir o nosso corpo físico. Essa matéria, ela precisa também fazer parte do perispírito, porque o perispírito vai ter uma matéria quintessenciada, ou seja, ele vai ter que fazer a ligação entre o corpo e o espírito. Então, ele vai ter que ter uma matéria mesmo do planeta e ele vai ter que ter algo espiritual para se ligar ao espírito. Olha toda a arquitetura para a gente reencarnar. Então, quando o planeta evolui, se a gente não evoluir, os espíritos não vão conseguir encontrar matéria para poder montar, modelar o nosso corpo físico. E como é que a gente vai reencarnar se as mães daquele planeta também estão evoluídas? Não vai ter vento para poder abrigar a gente. Por isso que aconteceu essas questões com os capelinhos. E muitos vieram para onde? Né? Jesus se reúne com os espíritos puros, assim como ele, nas altas regiões espirituais. Eles começam a ter uma conversa e vão trazer esses espíritos que reencarnam aqui na Terra. Então é isso que ele está falando aqui para a gente. As coletividades, elas vão se simpatizar. Então, quando o planeta evolui, se a gente não acompanhar, nós vamos para os planetas aonde vão estar ali fluidicamente compatível com o que eu sou ainda. Ah, então, Fernanda, você está querendo dizer para mim sim. Até evolui, eu não acompanhei. Eu vou voltar para um planeta de provas e expiações? Sim. Ah, mas então você está dizendo que a gente regride. Não. Não existe regressão. O que vai acontecer? Quando a gente volta, todo aquele conhecimento que nós adquirimos naquele planeta vai com a gente. A exemplo disso, vamos lembrar que um dos grupos dos capelinos que estiveram aqui eram os egípcios.
Lembram das pirâmides que até hoje se estuda sobre como se montou aquelas pirâmides, que naquele tempo nem tinha material para isso. Olha a inteligência, olha a evolução que eles tinham, né? De inteligência, que a moral não estava acompanhando. Por isso que eles voltaram à Terra, né? Saíram de um planeta que estava se evoluindo para vir para um planeta que não estava tão evoluído ainda. Mas olha a inteligência que eles já tinham. Esse é o exemplo. Então ninguém vai regredir, porque se tiver que ir para um outro planeta que seja menos evoluído ao qual está, apenas vai reencarnar ali porque não está simpatizando com aquele planeta que evoluiu. E assim, gente, em tudo na nossa vida. Quando a gente está desencarnado, que a gente está lá no plano espiritual, se eu quero ir para uma colônia, eu tenho que esperar chegar lá, não é aqui agora. Como a gente estava falando anteriormente. É aqui que eu preciso começar a correr atrás, a estudar, a buscar, a crescer, porque eu vou fazer as mesmas coisas que eu gosto de fazer aqui. Tem naquele livro do Emmanuel, né, que fala sobre a questão... É um livro que ele tem, se eu lembrar que eu falo o nome do livro depois. É um dos livros do Emmanuel que ele vai falando pra gente, que ele fala mais ou menos assim, se você quer saber como você vai ficar no plano espiritual, se observe os momentos que você está sozinho. Aquilo dá um impacto na gente, né? Mas a gente tem que se observar. A doutrina espírita é isso, ela faz com que a gente se observe diariamente. Como eu falei, é a gente com a gente mesmo. Só que a gente às vezes perde um tempão querendo observar o outro. É o que o outro está fazendo, é a vida do outro, o que o outro está falando, e a gente esquece de olhar para a gente. Não tem uma historinha que conta, só para a gente falar aqui rapidinho, que tinha uma mulher, um marido, e ela ficava todo dia falando da roupa da vizinha que estava suja. Ela olhava da janela e falava, mas a roupa da vizinha está horrível, a roupa da vizinha está encardida. E o marido olhava para ela e não falava nada. E aí ela continuava no dia, mas que roupa, não sei o que, até que teve um dia que o marido se gritou, ele vai na janela, passa a mão assim, e aí o que ela percebeu? A janela dela estava suja, não era a roupa da vizinha. Então é isso que acontece com a gente. Tempo que a gente às vezes fica perdendo, observando a vida do outro, era o tempo que a gente estaria ganhando, se observando, crescendo. É só a gente lembrar da frase clássica de Jesus. Qual é vigiar e orar? Não é vigiar a vida do outro, é a nossa vida. É a gente se vigiar e orar. Por que ele coloca o orar junto? Porque quando a gente perceber uma má tendência na gente, que às vezes é difícil da gente vencer, é através da oração que a gente vai conseguir. A força para que a gente possa transpor aquela dor. Porque às vezes, gente, são vícios que a gente traz de séculos. E quando a gente vai mexer nisso, dá uma certa dor na gente. Não é algo tão simples de desconstruir. Mas por isso que a gente precisa estar atento e precisa estar ali em consonância com o nosso guia espiritual, como eu falei anteriormente. Lembra dele? Nós temos guias espirituais. Nós reencarnamos com esses companheiros que estão ao nosso lado, diariamente, nos dando a oportunidade e também crescendo com a gente. Então a gente precisa pedir ajuda para eles. E aqui, na 216, ele fala assim: em suas novas existências, o homem conserva traços do caráter moral de suas existências anteriores. Olha o que ele pergunta. A gente está na parte, como eu falei, da pluralidade das existências. Então aqui o Kardec já está mostrando para a gente, olha, vocês vão reencarnar várias e várias e várias vezes e desencarnar várias e várias e várias vezes. Pronto, para a gente não ter essa dúvida. E aqui ele vai perguntando, tudo que eu adquiri, vamos dizer que numa encarnação, eu tenha adquirido muito a questão da caridade. Eu faço vários tipos de trabalho de caridade, eu tenho aquela construção dentro de mim. Quando eu reencarnar novamente em outro corpo, em outro local, com outras pessoas, eu vou trazer aquela caridade dentro de mim, aquela essência que eu construí em outra encarnação? É isso que ele está perguntando aqui. Olha a resposta, sim. E isso pode acontecer, mas ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social pode igualmente não ser a mesma. Olha que interessante isso daqui.
Ok, olha o que ele está falando. Você, numa encarnação, desenvolveu muita questão da caridade. Só que no plano espiritual a gente continua se desenvolvendo muito mais, não continua? Então, quando ele voltar, ele vai ter aquilo que ele desenvolveu, que pode ter até outras coisas que ele desenvolveu no momento que ele estava na erraticidade. É o momento que a gente está nas colônias, é o momento que a gente está aprendendo, que a gente continua se desenvolvendo. Então, não é só, eu não vou acumular, vamos colocar assim, entre aspas, né, perispiriticamente, somente o que eu vivi na minha última encarnação. Eu vou trazer para mim, como espírito imortal, o que eu vivi na última encarnação, mais o que eu aproveitei no momento que eu estava no plano espiritual. Então, eu posso melhorar muito numa encarnação, continuar crescendo quando eu desencarnar e voltar muito melhor à matéria. É isso que ele está falando aqui. Gente, isso aqui é uma bênção na nossa vida. É uma bênção na nossa vida. Porque a gente vai prestando atenção e percebendo o quanto Deus nos ama. Não sei se vocês param para poder analisar isso. E o quanto que a gente reclama também. Porque a gente reclama muito. A gente reclama se está calor, a gente reclama se está chovendo, a gente reclama que tem que pegar a condição cheia, a gente reclama se a gente estiver no carro, está no engarrafamento, a gente reclama o tempo todo. E a gente não consegue perceber o quanto Deus é bom nas nossas vidas. O quanto de oportunidade Deus nos oferece a cada dia, a cada momento, para que a gente possa se tornar um espírito feliz. Porque o objetivo da gente estar aqui hoje é a gente chegar à felicidade. Porque todos nós vamos chegar à felicidade, graças a Deus, gente. Todos nós vamos ser felizes um dia. Um dia a gente vai ser feliz. Um dia a gente vai ser espírito puro. Um dia nós vamos habitar altas moradas espirituais. Isso vai acontecer. Só que existem alguns espíritos que são muito rebeldes. E eles vão ali retardando a evolução. Vamos sair dessa rebeldia, gente. A rebeldia não vale nada, não compensa nada. A gente precisa almejar coisas melhores. Não tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8, quando Lázaro fala para a gente, Paris, 1863, que ele vai falar de obediência e resignação. Obediência a quê? Ao quê? A Deus. A Deus. As suas leis. E resignação ativa, que é essa que a gente estuda na doutrina. Eu sei o que eu estou passando. Mesmo que eu não saiba o que eu estou passando, lá atrás eu vou encontrar um motivo depois. Então eu vou o quê? Essa dor que está aqui não é para me paralisar. Essa dor que está aqui é para eu vencer. Então é isso que Lázaro fala para a gente. E até no finalzinho dessa comunicação, Lázaro vai colocando ali. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que quer embarrear o progresso, porque nós, os grandes guias da humanidade, os chicotearemos, e toda a vontade que seja rebelde às leis de Deus, cedo ou tarde vai ser vencida. Então, por que a gente ainda fica nessa rebeldia? Isso que a gente tem que parar para poder pensar. Quando Kardec pergunta, lá na questão 23, o que é espírito? E eu digo que os espíritos vão responder a inteligência do universo. Quando Kardec pergunta sobre isso, gente, é para a gente pensar. Eu sou um ser inteligente. Esse negócio de que a carne é fraca, isso não existe. É o espírito que ainda tem conquista. A carne, corpo, ele é importante sim. Porque ele nos dá a oportunidade de a gente estar aqui agora. Mas nós somos espíritos, nós não somos o corpo. O corpo, sem uma ligação ali com o espírito, ele fica inerte. Claro que a gente tem que respeitar o nosso corpo, a gente tem que agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos no nosso corpo, que é esse corpo que nos dá a oportunidade de a gente estar aqui, vencendo as experiências a qual nós estamos vivenciando. Mas o corpo, ele vai ficar. Nós somos espíritos. Nós somos o quê? Espíritos. Então não tem essa, não consegui, não. Tem que ter força de vontade. Vamos lembrar de pandemia. Problema de ser do destino. A maior potência da alma, vontade. Eu não tenho que falar isso pra gente. A gente precisa acionar essa vontade. Para o quê? Para tudo na nossa vida. Isso que ele está falando aqui, para tudo. Eu já sei que eu sou espírito, ok. Eu já sei que a vida não é um mar de rosas. Ainda não. Daqui um dia nós vamos ver uma vida tranquila. Mas a
gente ainda não é. Nossa vida é muito feita de ciclos. O que a gente tem que aprender nesses ciclos? Aprender como eu tenho que influenciar cada ciclo. No momento da tempestade, o que eu vou fazer? Vou me desesperar? Vou jogar tudo pro alto? Não. É nesse momento que a gente sabe que não é um momento fácil, mas que eu preciso botar a cabeça no lugar, fazer o que eu tenho que fazer e pedir ajuda. Porque tem hora que a gente não vai conseguir até aquele ponto. Só vou conseguir até aqui? Ok. Vou até aqui. Mais pra frente eu não consigo. Então vou pedir ajuda a Deus, pedir ajuda a Jesus, vou pedir ajuda aos amigos espirituais, ao meu guia espiritual, para que me deem força para que eu consiga resolver a situação da melhor forma possível. Então, é isso que os Espíritos estão falando aqui pra gente. Nós temos muitos amigos que torcem pela nossa vitória. Gente, isso que eu vou falar agora não é barganha. É lei de causa e efeito. Ação e reação. Está descrito aqui no Livro dos Espíritos. A cada passo, quem é médico, a cada passo que nós damos, nós vamos ajudando um companheiro. Mas, na verdade, a gente não está ajudando aquele companheiro. Claro que o companheiro vai ser beneficiado. Nós estamos nos ajudando. Porque cada passo que a gente dá é uma célula da gente que vai se renovando. Ah, Fernanda, mas tem pessoas que trabalham tanto mediunicamente ficam doentes. Sim, a gente sabe disso. Mas perispiriticamente, não. Perispiriticamente, elas resgataram tudo através daquele trabalho que foi feito. Perispiriticamente, aquele perispírito está todo líquido. Diferente se elas estivessem aproveitando de outra forma, né? Na forma, vamos dizer assim, da vida. Do aproveitar a vida, que a gente já sabe que não é aproveitar a vida. Aproveitar a vida é ajudar o nosso irmão de caminhada. Aproveitar a vida é renunciar algumas coisas prazerosas da vida. Isso vai ser aproveitar a vida da forma correta, que é o que a gente deve seguir, que os Espíritos falam aqui. Então, muitas das vezes a gente vai deixar de fazer algumas coisas que a gente gosta, para o quê? Para alimentar o nosso espírito. Nós, espíritos, melhor colocando. Então, é um trabalho árduo, é isso que os Espíritos falam para a gente. Mas se a gente for lembrar de tantos companheiros que estiveram aqui, que também tiveram esse trabalho árduo, e aonde eles estão hoje em dia, vale a pena. Só a gente pensar que vale a pena. Vale a pena ser bom, vale a pena ajudar. Ah, mas a humanidade está muito complicada. Não é a humanidade que está complicada, porque se fosse a humanidade toda, a gente não estaria passando para a regeneração. Vamos começar a pensar. É uma parte, e essa uma parte faz mais tumulto. Porque, infelizmente, tudo que ainda é o mal, que não é o mal real, porque o mal não existe, o mal é a ausência do bem, daqui um dia todo mundo vai ser bom, ainda faz muito alarde. Mas não quer dizer que eles são a maioria, são a minoria. Porque se a gente parar para poder pensar, existem muitos trabalhos do bem acontecendo, existem muitas pessoas boas no mundo. Só a gente se precaver, óbvio que a gente tem que se precaver, andar no mundo sabendo todas as medidas que a gente precisa tomar, mas ter confiança no plano espiritual. A gente tem que ter essa confiança também. Para vocês terem noção, eu tive uma experiência com uma pessoa que eu não conhecia. Eu não sabia ir para determinado local, não conhecia essa pessoa e tal, e aí essa pessoa virou e falou assim, não, eu levo vocês lá nesse tal local. E é aquela coisa na minha cabeça, pode confiar, vai que ela vai ajudar vocês mesmo. Aí foi, ela entrou no carro, assim que ela ajudou, levou a gente no tal local que precisava de uma hora, e aí depois deixei ela no local, e aí ela, não, vou com Deus, não sei o que. Eu falei, muito obrigada. E ela, tá bom, vou com Deus, não sei o que. Eu estava com meu pai também nessa ocasião. Então, assim, a gente precisa, não é confiar em todo mundo, mas a gente precisa escutar os amigos espirituais que eles falam pra gente, eles nos ajudam. Nesse dá para confiar, nesse ainda não dá. Aquele que ainda não dá, a gente vai deixar de lado? Não é isso, mas a gente vai orar. Mas também nós vamos colocar, nos colocar em risco. Não é isso que o plano espiritual quer. Mas não é por conta disso que a gente vai deixar de ajudar todo mundo. Gente, é a gente começar o quê? A prestar atenção na nossa encarnação. Porque senão a gente fica frio, a gente fica indiferente. A gente acha que todo mundo é complicado, então eu vou sair na rua assim,
Não vou olhar nem pro lado, se tiver alguém passando mal, não quero nem saber. Não, a gente tem que tomar cuidado, mas não é bem assim. É analisar, prestar atenção nas situações. Os amigos espirituais, eles vão ajudar a gente. Quando eles veem com a nossa intenção para o bem e que a gente está querendo ajudar. Então, eles vão fazer a gente perceber se aquilo é algo que a gente pode ajudar ou se aquilo, infelizmente, é um golpe, uma situação que não dá para a gente se envolver ali. E aí ele vai continuando aqui, ó. Se de senhores se torna escravo, suas inclinações serão diferentes e haveria dificuldade em reconhecer. O Espírito sendo o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, vez por outra, certas semelhanças modificáveis, entretanto, pelos hábitos de sua nova posição, até que algum aperfeiçoamento notável mude completamente seu caráter. Hoje, orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, desde que se ache arrependido. E ainda tem essa questão do arrependimento. Lá no livro Céu e Inferno, tem o Código Penal da Vida Futura, onde Kardec vai falando para a gente sobre a questão do arrependimento, e ele fala que o espírito pode se arrepender. Pode ser um espírito que numa encarnação foi totalmente perverso, usou, vamos dizer assim, um exemplo, mal a sua inteligência, atrapalhou a vida de muitas pessoas, chega ao plano espiritual, cai a ficha, porque no plano espiritual fica tudo gravado no nosso perispírito, então a gente vai ver as coisas como filme, vai ver tudo? Não, os espíritos falam aqui no livro dos espíritos. Vamos ver situações que são necessárias para a gente. O que não é necessário, o que não vai acrescentar em nada, a gente não vê. Por que eu estou falando isso? Os espíritos falam isso para a gente aqui no livro dos espíritos. Vamos pensar no exemplo. O espírito já se evoluiu muito. Para que ele precisa ver o que ele fez, às vezes, lá atrás, no século, muito lá para trás, de outra cidade? O que essa lembrança vai acrescentar para ele? Vai ajudar em alguma coisa? Você já passou por aqui, você já evoluiu? Agora, gente, por que a gente lembra de muitas coisas ainda? Porque a gente ainda tem uma vibração ainda oscilante. Então, a gente precisa resgatar quando a gente desencarna. Ver coisas. Por quê? Porque a gente precisa voltar mais lapidado. Então, é isso que ele vai colocando aqui. Ó. Às vezes, aquele espírito, como eu estava falando, é perverso na encarnação, fez um monte de situações complicadas, mas ele se vê no plano espiritual, porque no plano espiritual não tem isso. Eu não sei se vocês fazem isso, mas às vezes a gente faz, ó. Você faz uma coisa equivocada, e aí você fica assim, mas eu fiz isso por causa disso. Mas eu fiz isso porque o outro fez isso comigo. A gente não fica assim, querendo, a gente com a gente mesmo, justificar, às vezes, um ato que a gente fez equivocado. A gente faz isso. No plano espiritual tem como a gente fazer. Porque nós vamos ver as coisas realmente como acontece. E aí, muitas das vezes, é isso que os espíritos falam aqui. Aquele espírito perverso, aquele espírito que toma um ouro, cai a ficha e ele volta numa encarnação muito melhor. Com os seus comprometimentos reencarnatórios que vai ter, porque é uma lei, é lei de causa e efeito, ação e reação, aquilo que a gente está fazendo a gente vai receber, mas volta totalmente diferente, tentando diferenciar, tentando modificar o passado. É o mesmo espírito. Por isso que os espíritos estão falando aqui. Não mudou o espírito, é o mesmo espírito. É porque ele percebeu que o caminho que ele estava era um caminho equivocado e agora ele está tendo a oportunidade de mudar, ele percebeu e ele quer correr atrás. Vamos dizer assim, o prejuízo. E ele quer se modificar. Essa questão é tão séria da gente rever situações do nosso passado. No livro da Dona Ivone Pereira, que é o Memórias de Suicida, tem uma parte, né, Memórias de Suicida foi escrito pelo Camilo Castelo Branco. Demorou mais ou menos uns 30 anos para ser editado, porque precisava de um cunho doutrinário. Quem vai dar esse cunho doutrinário ao livro é o Leon Denis, que depois se apresenta para a Dona Ivone Pereira e ela começa, né, a trazer para toda aquela obra do caminho a questão doutrinária também com o auxílio do Leon Denis. E o Camilo tem uma parte que ele está indo para a torre. A torre, só os espíritos, é que é descrito no livro para a gente não sabe quanto tempo realmente eles ficaram lá. Mas eles estavam ali, porque a gente sabe, 35 anos na torre. E tinha um espírito chamado Agenor Penalva. Esse
ficado com os pais, ele enfim, ele tinha uma situação complicada. E aí o que acontece? Ele tentava de todas as formas justificar aquela ação complicada que ele tinha feito. Já um tempo na torre, aquela coisa toda, porque os espíritos, Dona Ivone relata pra gente que os espíritos que ficam na torre são espíritos que são suicidas, mas que levam muitos espíritos a se suicidar se estiverem em contato também. Então, por isso que eles ficam isolados. E ficam isolados e quem trabalha com eles são espíritos hindus, que tem que ser espíritos mesmo desencarnados pra gente. Não é qualquer desencarnado que consegue trabalhar numa zona, por exemplo, de espíritos suicidas. Porque mesmo desencarnado, a gente recebe influência. E o desencarnado pode se equilibrar. Para trabalhar com esses espíritos no plano espiritual, vão ser espíritos que têm, vamos dizer assim, uma envergadura espiritual muito grande e um pensamento muito equilibrado. Para não entrar naquela faixa vibracional. Então, o Agenor Penal e outros espíritos que estavam na torre estavam sendo ali cuidados por esses espíritos hindus. Tinham grande capacidade de raciocínio, de equilíbrio, de tudo isso. E chega um determinado momento que os espíritos falam muito firme com ele. Espírito superior não é grosso, espírito superior é firme, firmeza, com amorosidade, mas eles são firmes. Eles não passam a mão na nossa cabeça, mas eles colocam o que a gente precisa fazer. Então o espírito instrutor fala com ele com muita firmeza e fala para ele: chega, hoje você realmente vai ver o que você fez. E é interessante no livro que dá a entender pra gente, né, que está encarnado, que é como se ele estivesse vendo num espelho. A gente sabe como é o espírito, né, que vai refletindo. Ele vai vendo como se fosse no espelho o que aconteceu com ele. E aí Dona Ivone relata que, Camila relata que não se soube depois o que aconteceu com ele. A gente não sabe depois o que aconteceu com ele, né, até ali naquele momento. Mas ele foi levado a perceber os atos que ele tinha feito. Então, no plano espiritual, a gente vai ver tudo. Então, por isso que ele fala aqui. Existem alguns espíritos que percebem tanto no plano espiritual o que acontece e que numa outra encarnação vem situações de deficiências. Tem aquele livro Deficiente Mental que eu fui o exemplo, tem vários exemplos lá, mas tem o do Adolfo, que é a primeira história, que ele era totalmente comprometido, né? Ficava caído no chão, aquela coisa toda. Tem uma hora que ele desencarna. Quando ele desencarna, esse livro é muito legal, gente, porque eles vão, e aí depois desencarna, né? É o espírito que vai conversando com os guias e a gente vai entendendo o que eles passaram por aquela encarnação, né? Vamos dizer assim, onde aquele espírito está tolhido. Ele não pode se expressar realmente, né? Um deficiente não pode se expressar realmente, principalmente se for questão intelectual, porque os órgãos estão ali abafando aquele espírito. O espírito não tem comprometimento, mas o corpo físico naquele momento escolhido, os órgãos físicos que vão estar ali naquele corpo estão comprometidos. Porque aquele espírito naquela encarnação não pode, vamos dizer assim, exteriorizar realmente como ele é ou como ele queria. Então, esse rapaz, no plano espiritual já desencarnado, ele começa a conversar com o guia dele. E ele vai dizendo a história pra gente. A história dele foi o seguinte, gente, vou fazer um resumo aqui. Ele era um médico que viveu na Segunda Guerra Mundial. E nesse período, chegou um momento que ele tinha, ele e mais 3 amigos, que ele tinha que atender, entre aspas, os inimigos. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um acordo que eles não iam atender os inimigos, que eles iam deixar os inimigos ali sofrendo. Chega um determinado momento, uma bomba cai no acampamento e os 3 se encarnam, não se vê mais, os 3 se encarnam. O Adolfo, né, até então que não era Adolfo, ele tinha outro nome, o Adolfo chega ao plano espiritual e fica muito perturbado pelas vítimas, porque começam a perturbá-lo, aquela situação toda, e aí o que acontece? Com essa perturbação que ele sofre no plano espiritual, que também estava na mesma faixa vibratória, é lesado no perispírito dele a parte cerebral. Por isso que ele encarna comprometido nessa situação. E ele vai conversando. E ele pergunta para o guia dele o que aconteceu com os 2 amigos que também estavam com ele. E ele levado,
ele vai ver um outro amigo dele, ele percebe que esse outro amigo dele, ele está trabalhando, o livro não fala, tá? Mas a gente subentende que seja assim. Ele está trabalhando com Médicos Sem Fronteira, porque ele é levado, ele vê que ele está num local com muita escassez, com muitas dificuldades, tem que tirar o dinheiro dele próprio, ajudar as pessoas. Esse amigo dele fica assim, vivendo assim. E aí ele pergunta para o guia, poxa, mas por que eu tive que ter essa encarnação? E ele ficou assim, aí o guia responde para ele, porque o seu amigo, quando ele chegou do outro lado, é aquilo que os espíritos estão falando aqui. Doutrina espírita não é receita de bolo. Para a gente prestar atenção nisso também. O seu amigo, quando chegou do outro lado, ele percebeu todas as atrocidades que tinha feito, mas ele não se paralisou naquilo. Ele começou a se modificar e pediu uma encarnação só para trabalhar no bem novamente com o médico. E ele teve a oportunidade. Aí, ok, ele perguntou sobre o outro. O outro que era o mais complicado da história. Porque ele vê que o outro está totalmente bem, está alegre, está rindo, aquela coisa toda, que muitas pessoas não entendem e até falam assim, né? Poxa, mas fulano faz tanta coisa complicada, não acontece nada com fulano. Não vamos mais falar isso. Porque a gente não sabe quantas dores ainda esses espíritos vão derramar. É porque é uma felicidade falsa. Porque a felicidade real é a felicidade que o Santo Agostinho fala pra gente aqui no Livro dos Espíritos, na 919. Quando ele fala lá, né, que ele vai trazer pra gente. É o momento que tu pode deitar no travesseiro, fazer o retrospecto do teu dia e perceber, eu não prejudiquei ninguém. Essa é aquela felicidade. É quando a gente consegue fazer isso. Então, felicidade, que a gente acha que está sendo feliz porque está maltratando o outro, é ilusão, gente. Então, essas pessoas, infelizmente, elas estão vendo uma ilusão. Mas, assim como ele, muitos de nós pensamos. E aí ele vai vendo e tal, e o guia fala para ele, o Adolfo, chamando de Adolfo porque tinha sido o último nome da última encarnação, Adolfo, ele não está tão bem assim. Presta atenção nessa parte dele aqui, a parte gástrica. Olha o comprometimento que ele está tendo ali. É porque ele ainda não tem condição de passar. Mas quando ele tiver, olha quantos comprometimentos de outras encarnações nessa parte que ele vai ter. É isso que a gente precisa entender, o que os espíritos estão falando aqui. A doutrina, como eu falei, não é receita de bolo. Cada um de nós, não é porque o espírito desencarnou que ele era perverso, que ele vai continuar perverso. Ele pode, no plano espiritual, se melhorar, ou ele pode continuar perverso e vai ter uma encarnação bem dolorosa, porque a dor é o instrumento de progresso. Está lá naquele livro Consolador. O livro Consolador de Emmanuel, né, através do Chico, fala pra gente que a dor é o instrumento de progresso. Ainda, tá? Porque quando a gente for espírito evoluído, a gente não vai sentir mais dor. Mas pra gente ainda, a dor nos chama atenção. Ela faz com que a gente se transforme. Eu lembrei o nome do livro agora, tá? Aquele livro que eu falei, do Emmanuel, que pra gente perceber o que a gente faz nas horas vagas, é o Justiça Divina. Eu me lembrei o nome do livro agora. Aí aqui na 217, ele pergunta assim: em suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico de existências anteriores? Olha que interessante que ele vai perguntar aqui, né? Então, nós aqui hoje, cada um de nós tem uma aparência física. Quando a gente desencarnar, ninguém vê a gente tem o hábito de falar, eu vi o espírito fulano, mas o espírito tem forma, a gente vê o perispírito, mas aqui a gente fala do espírito. E geralmente a gente vê aquela pessoa da forma da última encarnação. Por quê? Porque o espírito se plasma daquele jeito até para reconhecer, tá, gente? Seja em sonho ou seja em vigília. Mas aqui ele pergunta se o corpo que eu tenho hoje em dia, a questão física que eu tenho na minha próxima encarnação, eu vou vir com a mesma questão física também? Olha o que os espíritos falam. O corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Não. Até porque nós já sabemos que cada encarnação nós vamos ter que passar por determinadas situações. Então, numa encarnação eu posso vir no corpo de uma mulher, porque eu tenho que passar por algumas situações. Na outra eu posso vir no corpo de um homem, enfim. Eu posso vir experienciando várias tipos de situações. Numa encarnação eu posso vir numa cor, né, de uma cor, em outra. Por quê? Porque eu preciso experienciar aquela situação
realidade. Então, por isso que a forma como eu tenho hoje não vai ser a mesma forma da outra encarnação. Porque na outra encarnação são outras experiências. É outra vida que eu vou ter aqui, outra vida de encarnação. O espírito é a vida eterna. É uma outra vida que eu vou ter que experienciar. Então, é uma outra situação que ele fala aqui. No entanto, o espírito se reflete no corpo. Óbvio isso aqui. Ou seja, aquilo que a gente já falou. Tudo que a gente viveu, está vivendo o que a gente viu anteriormente, o que a gente está vivendo aqui agora, quando a gente estiver na próxima encarnação, tudo isso vai estar anexado no nosso perispírito. Por isso que ele fala que o espírito reflete no corpo. Embora apenas matéria modelada pelas qualidades do espírito, que lhe imprime um certo caráter, principalmente na fisionomia. Essa é a razão por que, em geral, se diz que os olhos são espelhos da alma, isto é, o semblante reflete mais particularmente a alma. Existem pessoas esteticamente feias que, no entanto, têm alguma coisa que agrada quando refletem o espírito, como o sensato humano, enquanto que há belas fisionomias que nada despertam, mesmo provocam repulsa. Só que é bem interessante que os espíritos falam, né? A Deus fala muito sobre isso. Quer conhecer alguém? Olha os olhos daquela pessoa. Porque os olhos realmente são janelas da alma. Pelo olhar a gente consegue identificar se a pessoa é uma pessoa bondosa, se a pessoa tem uma má tendência. É a gente observar. Porque o corpo pode ser um corpo belo, mas ser um espírito ali bem perverso. É isso que a gente tem que começar a prestar atenção quando os espíritos falam aqui. Poder-se acreditar que somente corpos perfeitos revestem espíritos adiantados. Isso não tem nada a ver. O espírito, o que ele traz ali de bagagem, não tem nada a ver com o corpo físico que ele vai estar. Às vezes ele pode estar no corpo físico totalmente como ele fala aqui, né? Não tão belo assim, mas ser um espírito ali com uma grande virtude espiritual. Aí ele continua. Entretanto, não se encontram todos os dias homens de bem sob uma aparência disforme, sem possuir uma semelhança pronunciada, a similitude dos gostos e das tendências pode dar, portanto, o que chamamos um ar familiar. Ainda tem isso também, né? Às vezes, ampliando um pouco essa resposta aqui, a gente encontra com pessoas a primeira vez e fala assim, nossa, parece que eu conheço a pessoa de algum lugar. Às vezes a gente conhece, pode ser duas situações que o livro dos Espíritos fala aqui, como ele está falando aqui agora. Às vezes pode ser que a gente lembre dessa pessoa do passado, porque naquele momento nós estamos com esquecimento, nós estamos no esquecimento do passado. Mas, vamos dizer assim, as nossas ideias estão em estado latente. Mas eu posso, entre aspas, reconhecer uma pessoa que eu já vi em muitas situações anteriores, pela questão da simpatia. Ou pode ser só a assimilação fluídica também. Não necessariamente pessoas que eu me dei bem, que eu gosto, que eu tenho uma afinidade muito grande, não. Pode ser questão de fluido mesmo. Porque o pensamento, o sentimento daquela pessoa está ligado, está próximo ao meu. Eu me sinto bem com aquela pessoa, isso que ele está falando aqui. De qualquer forma, ambas situações vai ser um ar familiar, que eu me sinto bem na presença daquela pessoa. E aí ele termina aqui. Ao corpo que reveste a alma em uma nova encarnação, não tendo necessariamente relação com o anterior, pois pode provir de origem diferente. Ainda tem isso. A gente pode encarnar num país diferente, num local diferente, então pode vir de uma origem, então pode ser que a gente não tenha, não ter nada parecido com esse corpo aqui. Ser absurdo supor-se uma sucessão de existências ligadas por semelhança apenas circunstancial. Não obstante as qualidades do espírito, modificam frequentemente os órgãos que servem as suas manifestações, imprimindo na fisionomia e mesmo no conjunto das maneiras um cunho característico. É aquilo que a gente falou lá no livro do deficiente. Os nossos órgãos físicos também, eles vão vir de acordo com tudo aquilo que a gente precisa passar. É isso que ele coloca aqui. É assim que sobre o envoltório mais humilde pode-se encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto que sobre o hábito do grande Senhor vê-se, por vez, baixeza e ignomínia. Ainda tem isso também. Às vezes você vê, né, pessoas em situações de rua, que você olha e diz, nossa, aquela pessoa ali tem uma ponência, nossa, aquela pessoa, e aí você encontra uma pessoa que é riquíssima e a pessoa não tem. É isso que ele está falando aqui. É pelo quê? Pelas situações que ela vivenciou lá no passado.
E tem até uma situação que conta, né, lá na nossa casa, os companheiros que vão fazer o trabalho de entrega de quentinhas, que tinham companheiros, falam, gente, tinha um companheiro que chegava, ele colocava até, ele colocava, eles falavam, ele colocava a coxa como se fosse uma capa, então eles viam como se fosse um rei. Todos percebiam isso, sem se falar. Um dia, numa reunião, eles falam assim, fulano parece um rei, assim, isso que ele está falando aqui. Porque isso são as impressões das outras encarnações, daquele espírito ali. Certas pessoas provenientes da mais ínfima posição adquirem sem esforço os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo reencontrar o seu elemento, enquanto outros, malgrado seu nascimento e sua educação, estão sempre deslocados. Como explicar esse fato de outra forma se não reflete o que for o espírito? Ainda tem isso que ele fala. Existem espíritos, como eu falei anteriormente, que estão numa família, que estão num país totalmente deslocado, porque talvez para aquele espírito seja a primeira vez encarnando naquela situação. Então, existem crianças que têm até dificuldade na pronúncia da língua, e existem crianças que não querem também falar aquela determinada língua daquele país, justamente por conta disso. É isso que ele fala aqui. E existem espíritos que já têm uma afinidade muito grande, porque já encarnaram várias e várias vezes ali naquela sociedade. Acabou, né? Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos estudar sempre, refletir em torno da doutrina espírita que nos ajuda, que faz com que a gente cresça espiritualmente e moralmente, mas a gente precisa se aprofundar nos estudos e aproveitar tudo que a gente está estudando. Que a espiritualidade dessa casa possa amparar cada um de vocês, que nós possamos chegar aos nossos lares com muita paz no nosso coração, refletir para os nossos amores que lá estão, e que a gente possa ter um final de semana de muita paz, de muita luz, uma próxima semana de muita fraternidade. Mesmo que a gente encontre pessoas que não querem a paz, que a gente leve a paz. Porque nós só vamos nos perturbar se a gente entrar nessas sintonias. Que Jesus nos abençoe e que Clarence possa iluminar e amparar cada um de nós. Filha, me dá esse microfone aí. Isso. Exato. Graças a Deus. Vamos fazer agora o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o egoísmo, item 11 e 12. Então eu vou ler um parágrafo de cada item, para não ficar muito prolongado. Então, o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso, por isso, que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera
o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância, fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem convencidos disto. Graças a Deus. Agora vamos nos preparar para o passe. Os médios se posicionem. E vamos pensar em Jesus para receber esse passe. Porque a espiritualidade está aí se debruçando sobre cada um. Então vamos ajudar a espiritualidade com nossos bons pensamentos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, paz e equilíbrio e de cura para todos que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, Senhor, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. O egoísmo tem como base o sentimento de interesse pessoal. Impede que no coração do homem se desenvolvam outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade e a caridade, entravando assim um progresso moral. É necessário combater o egoísmo dentro de nós, porque sendo ele a negação da caridade e o causador de todas as misérias do mundo terreno, a felicidade dos homens só será possível quando for eliminado o egoísmo do coração de cada um. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os crentes devem dirigir as suas forças e sua coragem. Sabemos que é mais fácil vencer aos outros do que a nós mesmos. Porque, para vencer aos outros, basta dar vazão aos instintos e à animalidade que ainda predomina em nós. Para vencer a nós próprios, no entanto, é necessário renunciar aos próprios interesses e caprichos em benefício do próximo, o que é muito mais difícil. A prática dos sentimentos nobres ainda constitui um grande desafio para todos nós, em face do predomínio dos nossos interesses em relação aos do próximo. A indiferença é uma das manifestações do egoísmo, pois nos faz voltar as costas para o próximo. É possível eliminar o egoísmo da terra, porque, sendo ele um sentimento resultante da influência da matéria, se enfraquecerá à medida em que a vida moral for predominando sobre a vida material. O egoísmo se assenta na importância que cada um atribui a si próprio. Destruindo-se essa importância, ou pelo menos reduzindo-se às suas legítimas proporções, o egoísmo tende a desaparecer. E o remédio é a caridade. Podemos promover a destruição do egoísmo em nós, começando a dar o exemplo como fez Jesus, praticando a caridade desinteressada, sem nos importarmos com aqueles que nos tratam com ingratidão, tornando-nos, enfim, mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios. Compreendendo o efeito danoso do egoísmo, iniciaremos o nosso processo de reforma íntima. Como o egoísmo constitui a negação da caridade, ele é o maior obstáculo ao progresso moral. Ele
enclausura as pessoas em si mesmas. Para que a caridade seja melhor praticada, é necessário que nós nos amemos, pois só o amor torna os corações sensíveis aos sofrimentos alheios. O mal um dia desaparecerá da terra, quando os homens melhor compreenderem as lições e os exemplos do Cristo. E o mal desaparecerá da terra, dando lugar à caridade, começando a dar o exemplo, como fez Jesus, sendo caridoso para com todos, fazendo o bem que pudermos, inclusive àqueles que nos olham com desdém, com desprezo. E a ingratidão das pessoas não deve ser obstáculo à nossa boa ação. A nós compete fazer o bem, não importa quem. A Deus, que sabe o que vai em nosso íntimo, fica o encargo de fazer toda a justiça. Jesus, ao nos dar a receita do amor, não estabeleceu limites nem condições para a sua prática. Deus nos criou para a felicidade, fruto do relacionamento fraterno com o nosso próximo. Somente seremos colaborador eficiente do Cristo se tivermos amor. Que Jesus nos conduza e abençoe sempre. Graças a Deus. Agora vamos continuar com nossos pensamentos em Jesus. Vamos nos harmonizar para podermos ouvir a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. E diante desta doutrina, que clareia nossa mente, nos explica os porquês da vida, sejamos gratos por tudo isso. Porque Deus é nosso Pai. Ele dá sempre as oportunidades para que nós façamos o melhor. Mas nós somos espíritos rebeldes e não queremos fazer a vontade do Pai. Mas nem por isso Ele vira as costas para todos nós. Ele sempre nos dá a oportunidade da gente refletir, da gente se analisar, da gente se conhecer verdadeiramente, buscando essa nossa melhoria interior. Porque tudo isso faz processo, é um processo da nossa encarnação. Onde aqui estamos para modificar o mundo a partir da nossa atitude, do nosso sentimento. E vamos olhar os nossos irmãos de caminhada, mesmo aqueles que não pensam como nós. Vamos olhar com amor. Vamos ser dóceis e carinhosos, firmes nas atitudes quando necessário. Porque, como a irmã nos disse, os espíritos elevados, eles não são grosseiros conosco, mas quando eles têm que chamar a atenção, chamam de forma amorosa, mas firme, para que nós possamos perceber que nós estamos vacilando no bem. Vamos fazer uma reflexão todos os dias, quando nos recolhemos, e fazer como Santo Agostinho nos ensinou. Será que eu fiz mal a alguém? Será que eu prejudiquei alguém? Será que eu poderia ter feito melhor? E são essas análises que vão modificando o nosso modo de ser e pensar. Porque a lei é para todos. Ninguém é privilegiado.
todos têm oportunidades iguais. Agora, aqueles que não aproveitam, não têm que se deixar a não ser de si mesmos. Pensemos nisso carinhosamente. E quando vemos um companheiro em atitude que não condiz com aquilo que nós aprendemos, em vez de olharmos e criticarmos, vamos orar por ele. Vamos pedir ao Pai que o ilumine, que o abençoe e que ele possa ser feliz. E assim, meus irmãos, que a paz do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus recaiam sobre cada um de nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Gratos estamos por mais esse momento de luz, por mais essa palestra maravilhosa que nos trouxe tantos ensinamentos. Gratos estamos, Senhor Jesus, por essa casa que nos acolhe. Gratos estamos, Senhor, por Sua existência em nossas vidas. Que possamos voltar aos nossos lares, envolvidos na luz que se faz nesse ambiente. E que possamos estar sempre com Jesus, porque Jesus está sempre conosco. Então vamos estar com Ele também. Então, Senhor Jesus, obrigado por tudo. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar nossa reunião nessa noite de hoje. Graças a Deus. A vibração está boa, né? Mas aí a gente tem que botar o pé na terra. Nós vamos fazer um almoço no Dia das Mães, no dia 5, né? No dia 5 de maio, às 13 horas. Então, a gente já está começando a informar hoje para que ninguém arrume desculpa que não pode vir, tá? Com a presença de todos. E aqueles que gostam de cozinhar, quiserem fazer um quituca, a gente aceita, né, Fátima? Docinho, qualquer coisa, né? Uma sobremesa, um salgado, tudo será bem-vindo. E mais, que todos possam retornar aos nossos lares, levando toda essa vibração que receberam nessa noite, né? Principalmente a gente, né? Eu já tinha falado no começo, mas é legal. A folhinha é para vocês levarem, tá? Porque às vezes a gente acontece um negocinho na nossa casa, daí a gente pega essa folhinha, dá uma lida, uma resumida, e vai ajudar bastante a gente, né? No mais, uma boa noite para todos. Muito obrigada. Esse Te deu levar. Se você quiser, continua.